Amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para conversarmos com os irmãos sobre o texto das Sagradas Escrituras, do estudo das terças-feiras. E hoje nós estamos estudando no livro de Gálatas, o capítulo 2. Então eu pediria aos irmãos que acompanhassem comigo a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo e vamos estar discutindo em alguns minutos aqui com os irmãos sobre o assunto. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro, um apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, e me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, Cristo morreu inutilmente. Amados irmãos, está aí o apóstolo Paulo trazendo com suas belas palavras, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo das Escrituras e da linguagem também, uma pessoa que falava fácil, escrevia fácil. Ele continua na sua pregação, que ele inicia no capítulo 1, deixando bem claro que o evangelho que ele pregava era um evangelho que tinha como origem Cristo, que vinha de Deus. Ele trazia um evangelho não de segunda mão, mas um evangelho revelado por Deus. Ele já havia dito que ele não tinha, quando se converteu, ele não havia recebido o evangelho de outro apóstolo que o havia discipulado, e sim do próprio Senhor Jesus. E agora ele continua dizendo
que 14 anos depois ele subiu novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, que era o seu companheiro na obra missionária, levando também Tito comigo. Não fui para lá por causa de uma revelação, fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho, que prego entre os gentios, fazendo-os, porém, em particular aos mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mas o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho da liberdade. É isso que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro aos Gálatas. Os Gálatas haviam recebido a pregação do evangelho do apóstolo Paulo e haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo, e havia sido ensinados a eles que não era necessário a guarda da lei judaica para a salvação, que a justificação ela vinha pela fé. No entanto, alguns doutores ou falsos ensinadores ou falsos mestres desceram ali a Galácia e ensinaram que era necessário que eles guardassem a lei judaica, porque se não guardassem a lei judaica eles não seriam salvos. Então, foi colocado uma carga, um peso, né? Um conservadorismo sobre a igreja aos Gálatas. E nós, meus amados, como cristãos, temos que ter em mente que a salvação vem pela graça do Senhor Jesus Cristo e não pelos nossos próprios méritos. É por isso que nós não precisamos guardar a lei. O apóstolo Paulo, ele vai a Jerusalém, ele é recebido pelos principais apóstolos, ele leva consigo um irmão que é gentio, há uma pressão sobre ele e sobre Barnabé para que colocassem Tito debaixo da lei e circuncidassem, mas ele diz que ele em nenhum momento ele se submeteu a eles, porque se submeter a eles seria, na verdade, admitir que o evangelho não era o bastante para a salvação, que era necessário a guarda da lei. Então, ele se colocou firme com relação a isso. E ele deixa bem claro, a partir do versículo 6, que mesmo os apóstolos, né, que eram influentes, que eram homens que tinham uma posição, porque tinham uma tradição importante, eram considerados por terem vivenciado com o Senhor Jesus Cristo, não colocaram sobre ele, apóstolo Paulo, nenhum peso. Disseram, olha, você tem um chamado para pregar aos gentios, aos incircuncisos. Vá a eles, leve a palavra da fé a eles, da mesma forma que Pedro e nós devemos levar, né? Porque eles, como apóstolos que eram judeus, levavam a palavra aos judeus, aos da circuncisão. Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui que não é a guarda da lei que vai fazer a pessoa ser mais importante. Não é porque a pessoa é conservador, não é porque a pessoa é tradicional, não é porque a pessoa guarda os costumes, não é porque a pessoa guarda a lei, não é porque a pessoa guarda regras, não é porque a pessoa anda dentro do riscado, não é porque a pessoa anda dentro da tradição que os pais ensinaram, que isso vai fazer ela chegar ao céu. Chegar ao céu só através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que nos justifica perante Deus é o fato de nós aceitarmos esse sacrifício ou não. Nós jamais seremos justificados pela obra da lei. Jamais seremos justificados porque fizemos boas obras. O evangelho, ele não consiste em você praticar boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você já é salvo. É diferente. Então, você é um homem de caráter, é uma mulher de caráter, você tem uma vida digna, você tem compromissos com a igreja, com a sua igreja, compromissos de dias, de horário, de contribuir com a organização, de dar os seus dons e talentos para a obra de Deus. Você é um músico, você é um pregador, você é um profissional, você tem facilidade de realizar um trabalho qualquer profissional, você coloca aquilo à disposição da igreja. Isso é uma boa obra que você faz. E fazer uma boa obra e ser um bom crente, ser, por exemplo, um bom cidadão, é nossa obrigação ser um bom cidadão na sociedade, pagar os nossos impostos, nossa obrigação. O crente não pode sonegar impostos, tem que obedecer às leis, tem que ser obediente às autoridades, né?
Como cristão, nós devemos praticar boas obras no sentido de amar o nosso próximo, de ajudar as pessoas que estão passando necessidade, de não julgarmos aquele que está no pecado e não tentarmos enrolarmos o pecador com leis, de dizer, você vai agora ser obrigado mesmo que você não queira seguir a Deus, você vai ser obrigado a andar como cristão. Você não vai poder fumar, não vai poder beber, não vai poder dançar, não vai poder... Isso, irmãos, é inconcebível. Né? O crente, o crente que pratica isso, ele não é um bom cristão. Né? Nós temos que aprender, irmãos, a dar liberdade às pessoas. Deus, que é o Pai Celeste, ele dá liberdade a nós, ao ser humano. O ser humano escolhe se quer seguir a Deus, escolhe se não quer seguir. Escolhe se quer ir para o céu, escolhe se quer ir para o inferno. Escolhe se quer fazer o que é certo ou o que é errado. Como é que nós agora vamos obrigar as pessoas, né? Mesmo que você não crê em Deus, mesmo que você seja ateu, você vai ser obrigado a guardar as regras do cristianismo, porque nós vivemos numa sociedade cristã. Irmãos, isso é inconcebível, irmão. Isso é alguma coisa que foge até a razão. É uma loucura, né? Uma loucura. Então, esse tipo de conceito tem sido pregado hoje em dia, que nós temos que mudar a sociedade à força, obrigar a sociedade a guardar as regras que nós achamos que são condizentes com bons costumes, com bons comportamentos, com comportamentos cristãos. Independente da pessoa ser cristão ou não, ela vai ter que submeter aquilo ali. Irmãos, isso é uma coisa louca, porque Deus, ele mesmo diz, quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Então, a salvação é procurada por cada um, não é por força, não é por violência. Como é que nós vamos agora? Não, mas agora nós estamos padronizando a nossa sociedade. Dentro de conselho, nós vamos obrigar, ninguém vai mais poder pecar. Irmãos, isso é um absurdo. Né? Claro que as leis existem, né? Para que haja um regramento social, não se pode matar, não se pode roubar, né? Mas existem coisas que não estão na lei penal, não são proibições legais. Como é que nós vamos agora enfaixar e amarrar o mundo, os incrédulos, as pessoas seculares que não têm compromisso com Deus? Não, mesmo que você não queira ser crente, você vai ter que agora guardar os bons costumes. Você vai ter que ser conservador. Amados, isso é um absurdo. Né? O apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo 11, ele diz que ele teve um confronto com Pedro, porque Pedro se colocou numa posição de erro. Qual foi o erro do apóstolo Pedro? Pedro, meus amados, quando chegou em Antioquia, Paulo notou que ele praticava uma coisa e pregava outra. Por quê? Porque enquanto ele estava com os gentios, ele vivia como gentil. Quando chegou alguns da parte de Tiago, quer dizer, chegou alguns judeus, ele ficou com vergonha, ele se sentiu constrangido e começou quando estava com os gentios, andava de uma forma. Quando os judeus estavam próximos, ele se portava como judeu. Ele fazia os rituais da lei judaica. E aí o apóstolo Paulo resiste a Pedro na cara, na face, e diz que ele era repreensível. Por quê? Porque ele estava sendo hipócrita. Né? Quando nós, irmãos, muitas vezes queremos exigir das outras pessoas aquilo que nós mesmos não fazemos, nós somos hipócritas. Hoje eu ouvi uma frase interessante: mostre-me um conservador, mostre-me uma pessoa severa e eu lhe mostrarei um hipócrita. Alguém disse essa frase hoje, eu não me lembro nem quem foi, a pessoa ouviu isso aí na internet hoje, mas é a pura verdade, que a pessoa exige o que ela mesmo não consegue cobrar, fazer, que ela não consegue cumprir. Né? A pessoa coloca um padrão para as pessoas que ela mesma não consegue cumprir. Então, amados, nós precisamos ver que o Evangelho, ele não vem para que nós cumpramos leis para nos justificar. O Evangelho é Cristo nos justificando perante Deus através da nossa fé no sacrifício da cruz. Então, quem crê no Senhor Jesus Cristo e volta a praticar a lei, ou agora se enrola num rol de costumes ou num rol de comportamento, não, o que eu sou, o crente tem que ser conservador. Irmãos, isso é uma loucura. Eu vim de um tempo em que o Evangelho tinha essas normas.
né, que você não podia nem jogar futebol, assistir um futebol na televisão, você não podia. Né? Coisas absurdas, um monte de regras, né, que você não podia usar um óculos escuro, por exemplo, um óculos de sol, você não podia ir passear em certos lugares, passear no shopping era pecado, porque crente não passeia. São coisas absurdas, absurdas, regramentos absurdos. E depois de um tempo em que essas coisas ficaram para trás, agora nós estamos voltando. Não, o crente tem que ser conservador. Vamos voltar para guardar as regras do conservadorismo. Irmão, Deus nos chamou para a liberdade. Cristo morreu por nós, morreu por todos os pecadores, seja judeu, seja gentil. Para quê? Para que nós vivamos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós morremos para a lei, nós morremos para as regras, nós morremos para o regramento, nós morremos para o conservadorismo. Morremos para o conservadorismo, porque Deus não nos chamou para sermos conservadores. A pessoa que se diz, eu sou conservador, eu guardo, normalmente ela está se baseando em uma justiça própria. Ela acha que ela é melhor do que os outros porque ela tem uma justiça excelente, porque ela tem um padrão de conduta excelente. E não é isso que vai nos tornar mais crentes, mais agradáveis perante o Senhor. Você vai se tornar mais agradável perante o Senhor a partir do momento que você procurar parecer-se mais, imitar mais o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você se parece com o Senhor Jesus Cristo, quanto mais você imita o Senhor Jesus Cristo, quanto mais você ama como o Senhor Jesus Cristo, quanto mais você se dá como o Senhor Jesus Cristo, quanto mais você se envolve no reino de Deus como o Senhor Jesus Cristo, você lê os evangelhos e olhando o comportamento de Jesus e dizendo, olha, eu tenho que ser assim, é isso que eu quero ser, isso sim agrada a Deus, né? Isso agrada a Deus. E é interessante a gente notar que o Senhor Jesus Cristo não era conservador. O Senhor Jesus Cristo não guardava as regras, no sentido, ele até chocava, né? Ele veio e guardou a lei, mas em certo momento ele também não guardou o sábado. Certas situações ele não guardava, porque ele dizia, eu sou o Senhor até do sábado. Sou o Senhor da lei, eu sou o Deus que deu a lei. Então, ninguém pode cobrar isso de mim. Amados, que nós possamos aprender com a palavra de Deus, né? Que nós somos justificados não pelas nossas próprias obras, não porque nós somos melhores, mais cheirosos. Ah, mas minha mãe diz que eu sou lindo e maravilhoso. Sua mãe pode lhe dizer que você é lindo e maravilhoso, mas perante Deus, isso aí não te torna melhor, né? Nós nos tornamos melhores perante Deus conforme nós vamos crescendo na fé, crescendo na imitação do Senhor Jesus Cristo, crescendo na graça. Que a cada dia nós possamos, irmãos, estar crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te dê graça, que Deus te fortaleça a cada dia, que o Senhor seja contigo nesses dias tão maus, nesses dias tão difíceis, que o Senhor esteja ao teu lado, que o Senhor seja teu companheiro, amigo, protetor, né? A minha oração por você é essa. Deus te abençoe, a paz do Senhor.